Blocos econômicos, uma jornada pela integração regional. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo em temas que moldam nosso mundo contemporâneo. Vamos desvendar um conceito fundamental para entender a dinâmica das relações internacionais e do comércio: os blocos econômicos. À primeira vista, o termo pode soar um tanto técnico ou distante, mas a verdade é que os blocos econômicos afetam diretamente nosso dia a dia, desde os produtos que consumimos até as políticas que influenciam nossa economia. Vamos explorar o que são, quais são os principais exemplos globais, e, mais importante, como funcionam os mecanismos que permitem essa integração regional. Para começar, o que exatamente é um bloco econômico? Imagine um grupo de países que decide unir forças para facilitar o comércio entre si, em muitos casos, para fortalecer sua posição no cenário internacional. De forma mais formal, um bloco econômico pode ser definido como uma associação de países que buscam integrar suas economias através da redução ou eliminação de barreiras comerciais e tarifárias, e, por vezes, harmonizando políticas econômicas e sociais. O objetivo principal é gerar vantagens mútuas, seja aumentando o comércio, atraindo investimentos ou ganhando maior poder de barganha em negociações com outros países ou blocos. Essa integração não acontece da noite para o dia e, geralmente, segue uma escada de níveis crescentes de cooperação. Os mecanismos de integração regional são os degraus dessa escada, e cada um representa um estágio mais avançado de interdependência econômica. O primeiro, mais básico nível é a Zona de Livre Comércio. Aqui, os países membros eliminam as tarifas e outras barreiras comerciais para o comércio de bens e serviços entre si. No entanto, cada país mantém sua própria política comercial em relação a países que não fazem parte do bloco. Um excelente exemplo é o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, atualmente substituído pelo USCA, Acordo Estados Unidos-México-Canadá, que eliminou tarifas entre seus 3 membros, mas permitiu que cada um mantivesse suas próprias tarifas para o resto do mundo. Subindo um degrau, temos a União Aduaneira. Além de eliminar as barreiras internas, como na Zona de Livre Comércio, os membros de uma União Aduaneira estabelecem uma tarifa externa comum, TEC. Isso significa que eles adotam uma política comercial unificada para o comércio com países de fora do bloco. O Mercosul é um exemplo clássico de união aduaneira, onde Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, com a Venezuela suspensa, praticam tarifas comuns para produtos importados de fora do bloco, além de terem livre comércio entre si. O terceiro nível, ainda mais integrado, é o mercado comum. Um mercado comum vai além da união aduaneira, permitindo a livre circulação não apenas de bens e serviços, mas também de pessoas e capitais entre os países membros. Isso significa que um cidadão de um país membro pode trabalhar ou investir em outro país membro sem grandes restrições. O exemplo mais notório de mercado comum, embora tenha evoluído para algo ainda mais complexo, é a fase inicial da União Europeia, que garantiu a livre circulação de fatores de produção. O penúltimo nível de integração é a União Econômica e Monetária. Aqui, os países membros não apenas compartilham um mercado comum, mas também harmonizam suas políticas macroeconômicas, como as políticas fiscais e monetárias, e muitas vezes adotam uma moeda única. O exemplo supremo é a zona do euro, dentro da União Europeia, onde a maioria dos países membros usa o euro como sua moeda e coordena suas políticas econômicas de forma muito estreita. Isso significa que, além da livre circulação, há uma convergência nas decisões econômicas fundamentais. Finalmente, o estágio mais avançado e o mais raro de se concretizar plenamente é a integração econômica total. Neste nível, as economias dos países membros estão completamente fundidas, com uma autoridade supranacional supervisionando e ditando as políticas econômicas e sociais de todos os membros. Embora a União Europeia seja o exemplo mais próximo de uma integração tão profunda, alcançando características de uma união política, a integração econômica total, no sentido mais estrito, ainda é um ideal. Vimos os mecanismos de integração, mas vamos reforçar alguns dos principais blocos econômicos que dominam o cenário global e os que já mencionamos brevemente. União Europeia, sem dúvida, o bloco mais avançado em termos de integração. Começou como uma comunidade econômica e evoluiu para uma união política, econômica e monetária.
Com 27 países membros, após a saída do Reino Unido, a UE tem mercado único, livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, um parlamento, um banco central e uma moeda comum, o euro, para a maioria de seus membros. Sua influência vai muito além do comércio, abrangendo questões sociais, ambientais e de segurança. Mercosul, Mercado Comum do Sul, como já citado, é uma união aduaneira com o objetivo de avançar para um mercado comum. Fundado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, busca a livre circulação de bens e serviços, uma tarifa externa comum e a coordenação de políticas macroeconômicas. Desafios políticos e econômicos regionais, contudo, são constantes para a plena concretização de seus objetivos. USCA, Acordo Estados Unidos-México-Canadá, sucessor do NAFTA, este é um exemplo de zona de livre comércio. Foca na eliminação de tarifas e barreiras não tarifárias para o comércio de produtos e serviços entre os 3 países da América do Norte. Seus objetivos incluem facilitar o comércio, proteger os direitos de propriedade intelectual e promover o crescimento econômico regional. ASEAN, Associação de Nações do Sudeste Asiático, representa um grupo de 10 países do Sudeste Asiático que visa a cooperação econômica, política e de segurança. Embora tenha elementos de zona de livre comércio, a ASEAN também foca na facilitação de investimento e na integração regional mais ampla. Cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a PEC este é um fórum, e não um bloco econômico formal no mesmo sentido da UE ou do Mercosul. A APEC reúne 21 economias da região Ásia-Pacífico, incluindo grandes players como Estados Unidos, China e Japão. Seu foco é promover o crescimento, a cooperação, o comércio e o investimento na região, com metas de livre comércio e investimento, mas sem tarifas externas comuns ou livre circulação. A existência e a evolução desses blocos econômicos são um reflexo da crescente interdependência global. Eles surgem da necessidade de aumentar a competitividade em um mercado mundial cada vez mais acirrado, de fortalecer a posição em negociações comerciais, de promover a estabilidade e o desenvolvimento regional. No entanto, é importante notar que nem sempre a integração é um caminho sem volta. Questões como a soberania nacional, desequilíbrios econômicos entre os membros, crises financeiras e até mesmo debates sobre a migração podem gerar tensões e até mesmo levar à desaceleração ou reversão de alguns aspectos da integração, como vimos com o Brexit na União Europeia. A dinâmica dos blocos econômicos é complexa e está em constante evolução. Eles são ferramentas poderosas para a cooperação e o desenvolvimento, mas exigem compromisso, flexibilidade e uma visão de longo prazo dos seus membros.